Eu acho que quando a gente fala sobre autoestima, talvez a gente não tá falando sobre uma coisa que ela seja rígida. Tem momentos onde a gente vai se sentir com a nossa autoestima melhor, e eu acho que tem outros onde a gente vai se sentir o cocô do cavalo do bandido. Então eu percebo que talvez a questão da autoestima ela reflete em algumas esferas. Uma delas é sobre a nossa autoimagem. A percepção que nós temos sobre nós mesmas, o nosso corpo, a parte estética. E eu percebo muito que, às vezes, a gente acaba pendendo só para esse lado quando a gente está falando sobre se sentir bem consigo mesmo, sabe? Como que tá o meu cabelo, como que tá a minha pele, se a minha skincare tá em dia. E não quer dizer que isso não traga uma autoestima, não traga um bem-estar para a pessoa. Mas eu acredito que quando a gente está falando sobre se sentir bem, nós também estamos falando sobre um processo mais integral, onde também existe quem eu sou, existem as minhas sombras, existe aquilo que eu acredito, as minhas convicções, o quanto que eu consigo estar bem e realmente em paz com aquilo que eu sou, mesmo que a gente não tenha uma totalidade sobre aquilo que a gente é, porque eu acho que nunca a gente vai conseguir entender exatamente e totalmente quem a gente seja. Até porque nós mudamos muito, nós somos cíclicas. Então, com o tempo, a gente vai renascendo, vai percebendo que existiam partes que estão chegando e são novas, sabe? Que velhos padrões já não cabem mais. Então, essa questão sobre saber exatamente quem a gente é vai mudar. Mas saber quem eu sou agora, quem é essa pessoa, essa história que é carregada, é muito importante. Para que a gente consiga criar essa base de uma autoestima maior, mais eficiente, digamos assim. Porque a nossa estética, com o tempo, ela vai mudar. O nosso corpo, com o tempo, também vai mudar. E o que que fica dentro de tudo isso? O quanto que eu vou me sentir confortável e bem comigo mesma, mesmo que o meu corpo tenha diferenças, que a velhice chegue. Nós vivemos numa sociedade que preza muito a juventude, né? Então eu fico me questionando muito, sabe, como que vai ser a Camila, se eu tiver sorte de chegar na velhice, a Camila com 70 anos de idade, 80 anos, né? Tomara. Mas como é esse bem-estar com aquilo que você realmente é, sabe? Então, quando a gente está falando sobre autoestima baixa, né? Quando você percebe que você não está muito confortável com aquilo que você é ou com aquilo que você vê no espelho, é muito interessante a gente também lembrar quando foi que isso se perdeu. Talvez, eu acho que quando a gente é criança, a gente tem uma autoestima boa, bem legal, sabe? Eu percebo muito isso, só que acaba que com o tempo, as histórias, a nossa família, o mundo que a gente vive, a escola, né, todo aquele universo, ele impacte muito nisso, impacte muito na autoestima daquela criança. E às vezes a exposição à violência em casa, né, a criança apanhar, o bullying na escola, situações onde a família critica muito aquele jeito de ser mais espontâneo, talvez, mais exótico, né? Uma personalidade, às vezes, que as pessoas não conseguem compreender, pode ser que isso traga muitas críticas para aquela criança. E aí existe um ponto que talvez a autoestima ela comece a diminuir, porque você começa a acreditar que aquilo que você é ou quem você é não é o suficiente de alguma forma. Então, nos acompanhamentos psicológicos que eu faço através da psicoterapia, eu recebo muitas pessoas que trazem essa questão, que em algum momento se percebeu que a autoestima diminuiu. E eu lembro muito bem, quando eu era criança, do processo que aconteceu comigo. Eu lembro que eu tinha uma autoestima ótima e que eu sentia que em algum momento eu ia me tornar adulta e eu podia fazer o que eu quisesse. Eu achava muito chata a vida dos adultos ao meu redor, sabe? Nunca tinham energia para nada, nunca queriam brincar. Nunca é muito forte, mas geralmente, né? O adulto ele tá sempre mais cansado e tá tudo certo. Porque a gente tem menos energia realmente do que uma criança. Mas eu lembro a chatice que eu sentia dos adultos ao meu redor às vezes.
E o quanto eu achava que eu ia ser uma adulta muito melhor, né? E aí a gente chega na vida adulta e entende um pouco do que é aquela pessoa, aquele ser mais cansado, mais limitado ali, né? Só que eu percebo muito o ponto onde eu achava que as coisas eram muito extraordinárias e o tempo foi passando e aquilo foi se perdendo um pouco dentro de mim. A autoestima ela já não era mais a mesma, porque todas essas camadas, né, que a gente sofre de exposição a críticas, a julgamentos, ao bullying, a tudo isso faz com que você comece a se fechar mais. E o pior de tudo é acreditar no que as pessoas falam sobre você, sabe? Muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós vamos ouvindo coisas e a gente acaba acreditando naquilo. Então, dentro de um processo onde no teu lar, na tua casa, quando você é criança ou pré-adolescente e as pessoas te julgam por aquilo que você é, né? Te criticam, porque você é preguiçosa, porque você nunca faz nada direito, porque você nunca vai se dar bem na vida. São frases que muitas de nós já escutamos, né? Infelizmente são muito comuns e que acabam pegando num lugar muito sensível dentro de nós. E aí a gente começa a acreditar naquilo. Então as pessoas às vezes chegam na psicoterapia falando, né? Eu não sou boa o suficiente. Eu sou isso, eu sou aquilo. Definições. E que muitas vezes elas foram construídas nesses lugares expositórios, vexatórios, de humilhação. E aí a mente começa a acreditar que você é aquilo, você começa a se definir dentro daquela caixinha, sabe? Então, para mim, esse processo também, né, é uma questão que com o tempo eu tive que trabalhar muito, trabalhei muito em terapia também sobre isso, para que eu conseguisse me sentir melhor, porque eu vivia muito presa naquilo que as pessoas achavam que eu era, sabe? Então, talvez quando a gente olha para isso, eu percebo que a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança são caminhos que a gente começa a construir dentro de nós, para que essa base seja mais fortalecida. Então eu costumo dizer que a gente precisaria criar, né, seria muito bom se a gente criasse uma base forte para que as críticas e questionamentos sobre quem você é conseguissem suportar naqueles momentos, né, onde tudo isso é remexido. É como se você realmente fosse construir uma casa e ela não precisasse desabar com qualquer ventania, sabe? Com qualquer temporal que acontecesse ali. E aí essa metáfora a gente pode trazer para nossa vida, né? Quantas vezes as pessoas elas querem nos definir, nos julgar, nos criticar e pegar em pontos muito sensíveis, para além muitas vezes daquilo que pode ter sido vivido na tua vida, na infância, na pré-adolescência, na adolescência, mas eu acho que também na vida adulta. Porque quando a gente fala sobre relacionamentos abusivos, a gente tem uma carga aí muito grande, né, de humilhação, de situações onde você é muito julgada, você é muito criticada por aquilo que você é. Então, o relacionamento abusivo ele tem essa tendência a pessoa ali controladora querer fazer com que você se limite, com que você comece a tirar partes de você porque ela quer, né? Porque ela acha que aquilo é melhor. E aí toda a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade, ela vai começar a ir caindo por terra dentro de um relacionamento abusivo. A gente vê muito que a pessoa ela começa a perder o brilho dela realmente e se entristecer por causa de todo esse processo muito difícil, né, e tóxico que é vivido dentro do relacionamento. Então, às vezes você pode ter passado por uma infância super legal, não ter acontecido nada muito complicado com você em relação a tudo isso, mas depois de adulto você ter se deparado ali com um relacionamento onde é como se a tua autoestima fosse roubada de ti, sabe? Então é um trabalho que a gente precisa muitas vezes fazer para resgatar partes de nós, para a gente se reconhecer enquanto pessoa. Quem eu sou? O que eu sei sobre mim? Eu estou confortável com isso que eu sei? Como que eu me sinto? Será que eu estou muito presa à parte estética e uma hora isso vai começar a se transformar?
Uma hora eu já não vou ter mais esse corpo, a cor do meu cabelo vai mudar, muito provavelmente os cabelos brancos vão nascer, né? E como que a gente vai lidar com esse processo, com o nosso envelhecimento. Então eu acho que quando a gente fala sobre sentir-se bem, ter bem-estar, né, dentro de você mesma, não é só a imagem. Eu acho que a parte também intelectual conta, o quanto que você consegue ser eficaz nas coisas que você faz para que você se sinta bem com você mesma, sabe? Os resultados que você consegue ter com o teu trabalho, aquilo que você faz e você fazer de uma forma que você sinta amor por aquilo e aquilo te preenche, te nutra, né? Eu acho que isso tudo é muito importante. Aquilo que eu faço para mim mesma e que eu percebo que eu me sinto bem, que eu sou boa naquilo. Isso também é sobre autoestima, né? Então, quantas facetas que ela tem. E eu acho que um combustível para ela também é o amor próprio, que é tudo isso, essa construção de mim mesma, onde eu amo as minhas partes. E não são só as partes onde a gente acha que tem qualidades que existem ali, mas também agregar as nossas sombras, sabe? Eu acho que isso é muito importante. O quanto que eu consigo olhar para a minha parte mais sombria e integrar ela, ao invés de lutar contra, batalhar contra aquilo e querer excluir, deixar numa caixinha lá dentro de mim, numa caverna interior, sabe? Então eu vejo que cada pessoa tem a sua caverna, cada pessoa vai ter a sua parte que é mais sombria, onde muitas vezes a gente não vai gostar disso, mas eu acredito muito que uma forma da gente conseguir lidar com ela seja observando, seja trazendo mais para perto, sentando, digamos assim, com aquele sentimento, com aquela emoção difícil que a gente carrega e que muitas vezes a gente só quer ignorar, deixar de lado, né? Jogar lá na caverna e não entrar mais lá dentro. Então, quando eu sei que eu tenho uma caverna interior, eu sei que existem sombras também na minha personalidade, que eu não sou perfeita, que muitas vezes eu posso ser a tóxica da relação, por que não, né? Das relações que eu tenho, independente de relações afetivas, sexuais, mas todas as relações que a gente tem ao nosso redor, sabe? O quanto que às vezes a gente tem uma tendência, né, a se colocar num lugar muito como se estivesse subindo mesmo num pedestal e julgar os outros, né, criticar muito os outros. Então tudo isso vão ser sombras que a gente vai carregar, mas que elas precisam ser olhadas. Eu preciso trazer para perto de mim e entender da onde que elas vêm, olhar para elas, fazer as pazes com tudo isso, porque talvez esse seja um caminho para uma maior compreensão de si mesma. E aí, quando eu consigo compreender um pouquinho mais sobre as minhas partes, um pouquinho mais sobre tudo isso que eu sou, eu consiga, de fato, estar mais confortável no corpo que eu habito, na mente que eu habito, né? E para além também dessa questão estética, eu acho que existe uma autoestima que ela é muito voltada para o intelectual, né? O quanto que eu consigo me sentir inteligente, o quanto que às vezes a nossa própria sociedade molda muito isso, né? Você é muito boa, por exemplo, em história, só que você não é tão boa assim, você não tem tanta facilidade em matemática. E aí você começa a achar que você é péssima naquilo, que você é muito ruim. E a gente olha para padrões negativos e ressalta eles, né? Isso é muito normal do ser humano. A gente olha para o negativo e a gente dá um hiperfoco naquilo e começa a se definir a partir disso. Então a parte da autoestima intelectual, ela é muito importante. Só que você só vai conseguir se desenvolver nessa parte intelectual à medida que você se colocar nela de fato e também estar em algo, né, habitando algo onde você tenha uma facilidade, onde você consiga se identificar e gostar daquilo. Porque senão, né, é aquela velha história do peixe tentando escalar uma árvore. Você é boa nadando, você não é boa escalando. Então, você se identificar com aquilo que você faz no teu trabalho, no teu estudo, seja lá o que for, é muito importante para que você consiga ter um progresso nisso e mostrar para você mesma, nossa, eu sou boa nisso, eu sou foda nisso. Bater no peito e falar, sim, eu sou boa no que eu faço.
E aí tem a questão do perfeccionismo que muitas vezes, né, acaba entrando aí como uma autossabotagem. Não, eu não vou fazer isso e não vou entregar dessa forma porque nunca tá bom o suficiente. Não está bom. E aí eu fico lapidando, lapidando, lapidando. E aí, de repente, eu sou uma pessoa que fico na procrastinação e adiando criações, adiando toda essa energia, né, que ela vem desse lugar de eu colocar no mundo a minha voz, de eu mostrar para o mundo as minhas coisas. E aí você quer guardar porque você acha que não é bom o suficiente. Então, existem aí mecanismos de defesa, né? E um deles é a autossabotagem. Então, a gente vai tentar se sabotar muito, sabe? Em todo esse processo de autoestima, eu acho que a sabotagem vem. Só que daí a gente precisa parar e olhar para aquilo e entender melhor o nosso próprio processo, da onde as coisas estão vindo, sabe? Então, o processo terapêutico ele é muito importante para você que sente também que pode abrir mais o seu campo de visão, né, e se permitir se conhecer de uma forma diferente, olhar para novas perspectivas sobre você mesmo, porque eu acho que a relação mais importante que a gente tem é essa, sabe? É você que deita a tua cabeça no travesseiro todas as noites, é você que se leva para tomar banho, para escovar os dentes, para se alimentar. É você que precisa lidar com a treta que tá dentro de ti, sabe? Então, eu acho que isso é muita coisa para lidar. Por isso que essa relação ela vem primeiro do que qualquer outra. Porque se você não estiver bem com você mesma, você não vai conseguir entregar para as outras pessoas recursos e coisas ali porque você não vai ter, você vai estar num saldo negativo dentro de você mesma, sabe? Então, quantas mulheres vivem nesse processo, né? Onde elas se sentem menos, seja esteticamente, seja dessa forma onde a gente vai olhar para a questão da inteligência, para aspectos, né, intelectuais, você se sente menos o tempo todo. Como que você vai conseguir, né, muitas vezes, estar se abrindo a outras relações, estar dando o teu melhor em outras coisas, sendo que você não está legal contigo, sabe? Então, como eu estava falando, muitas mulheres às vezes estão nesse ciclo, onde estão com saldo negativo ali, né? Na questão da autoestima, do amor próprio, e vivem para agradar as pessoas, vivem em ciclos onde o redor dela suga muito ela, sabe? E aí a gente entra nos aspectos daquela mulher muito boazinha, né? Muito boa, que se envolve muito com as questões das outras pessoas. Só que acaba que tudo isso é uma fuga de si mesma. Acaba que a boazinha, ela tá muitas vezes fugindo da treta com ela, sabe? De olhar para sua própria caverna, de olhar para os seus problemas. E como ela tem a questão da autoestima baixa, o valor dela e a autoestima dela é colocada na mão das outras pessoas. Então, se eu não for amada o suficiente, eu não vou ter autoestima. Se as pessoas não me tratarem bem o suficiente, eu não vou ter autoestima. E tudo aquilo que as pessoas fizerem para mim, eu vou sentir que vem uma ingratidão muito grande porque eu entrego demais para os outros, sabe? Então, muitas vezes acaba que você acha que a autoestima baixa é algo natural ali dentro, né, de você mesma, mas às vezes também é uma fuga e uma grande autossabotagem para você não olhar, né, para outras questões, para você não olhar, por exemplo, da onde que esse lugar se perdeu, em que momento, em que fase da vida. Eu vejo então que a autoestima, ela é uma criação a longo prazo, digamos assim, porque os ciclos vão acontecer, às vezes a gente não vai estar muito bem, mas o ponto chave de tudo isso é, pelo menos para mim, né, ao meu ver, eu estou bem comigo mesma? Como que eu estou me sentindo? Autoestima não cresce do dia para a noite. Eu acho que isso tudo é uma construção que a gente precisa fazer. E também a autoestima não é sobre se tornar o centro das coisas. Porque esse é um processo que ele vai florescendo dentro de nós com o tempo. Ele não é uma linha reta, ele é cíclico, como tudo na nossa vida. A gente começa a olhar as coisas com uma ciclicidade maior, talvez a gente tenha um pouquinho mais de compreensão de como elas realmente são, sabe?
Então eu vejo que isso tudo é algo que vai florescendo dentro de nós à medida que nós vamos cuidando. Como um jardim, realmente. Eu acho que dá para trazer essa metáfora do jardim, que é muito boa, né? Onde eu vou cuidando, eu vou regando, eu vou olhando para esse lugar e cultivando ele. Um florescimento com o tempo, do que algo que brota do dia para noite. A autoestima é uma construção. E talvez essa construção, ela precise que você se conheça novamente, e quantas vezes forem necessárias. Que você se apresente para você mesmo e você comece a olhar para partes suas que talvez ficaram esquecidas, que são pontos positivos que você traz, trazendo também as tuas sombras para serem olhadas, porque fugir desse processo nunca é um bom caminho. Então eu acho que isso a gente cultiva com o tempo, dia a dia, nas nossas ações e principalmente naquilo que nós falamos sobre nós mesmos. Porque eu vejo muitas mulheres que, quando vão falar sobre si, acabam utilizando algumas palavras bem negativas. São processos realmente autodepreciativos, né? Eu isso, eu aquilo, eu não sou boa o suficiente, desculpa é porque eu sou burra, desculpa é porque eu tenho isso, tenho aquilo, sabe? Então eu vejo que eu nem gosto muito de falar essas frases, né? Porque eu acho muito pesado e é muito difícil quando você escuta uma mulher falando sobre isso, né? Falando sobre ela mesma de uma forma depreciativa. E o choque que é quando você fala. Você já notou que você fala de si mesma de uma forma muito dura, muito crítica? E justamente quando a gente olha para isso e percebe que você não falaria isso para uma pessoa querida na tua vida, sabe? Para uma melhor amiga, para uma tia, enfim, você não falaria dessa forma com essa pessoa, mas para você mesma você fala. Para você mesma você se acha no direito e na liberdade, né? De se colocar as piores palavras e as piores características. E isso é muito, muito sério. Então talvez um passo para isso seja você começar a falar bem de você mesma. E quando vierem esses pensamentos negativos a respeito de você mesma, você dá 2 passos para trás, olhar para tudo o que você está pensando ou está falando e começar a ter uma empatia maior sobre quem você é, sabe? Talvez esse seja um bom caminho para a gente começar esse processo de cultivo e florescimento desse jardim interior, né, que é a nossa autoestima e a relação mais importante, que é a com você mesma. O que que você acha desse tema? O que que você tem a dizer sobre ele? Fica à vontade colocando a tua opinião aqui nos comentários e deixa um like aí se você gostou desse vídeo. Um beijo e até a próxima!